tudo bem? Então, aqui apresentando o nosso tema de hoje, cinética química, professora Heloísa Galvão, da Escola Bernadette Aparecida Pereira Godoy, programa de ensino integral da Diretoria Sul 2, lembrando. Então, vamos lá para o nosso tema, que é cinética química. Esse tema já foi abordado em sala de aula, vocês já fizeram um experimento na aula prática, mas a gente vai retomar um pouquinho. Quem de repente ficou com dúvida pode aí assistir o vídeo quantas vezes precisar consultar. Então, eu coloquei aqui as habilidades. A primeira, reconhecer e explicar como funcionam as variáveis concentração, estado de agregação, temperatura, pressão e catalisador, que podem modificar a velocidade, a rapidez de uma transformação química. Segunda habilidade, eu investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. A gente utiliza bastante essa habilidade nas aulas práticas, que envolve essa questão da investigação, você tentar aí criar hipóteses, né, do porquê que de repente aconteceu ou não aconteceu um experimento, e aí tentar resolver os problemas, pensar em soluções. Então, isso a gente utiliza muito, essa habilidade, que serve para a vida também. E aqui expressar-se, para partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essas são as nossas habilidades. Eu coloquei aqui essa questão norteadora, que na realidade é para a gente pensar um pouquinho sobre o tema. Então, é possível controlar o tempo de uma reação química, o tempo que ela leva para ocorrer? É possível? Pensa um pouquinho, imagina aí na casa de vocês. Vocês já controlaram alguma vez o tempo de uma reação química? Será? Sim, não, talvez. Eu vou dar aqui algumas dicas, ou talvez até resposta para alguns, sobre as variáveis que podem fazer com que isso ocorra, que são temperatura, superfície de contato, pressão e catalisador. Aqui, a gente vai abordar cada uma das variáveis, esmiuçar um pouquinho dela, tá? Então, aqui eu coloquei a temperatura, eu coloquei a geladeira. Então, pensando lá na questão norteadora, a geladeira, qual é a função dela? É só eu guardar os alimentos para não vai cair mosquito? É só isso? Ou eu não quero deixar em cima da mesa, no fogão, e vou guardar na geladeira? Essa é a única função da geladeira? A gente pode associar com o quê? Temperatura. Principalmente, pessoal, nos dias de calor, quando está muito quente, nossa, 34, 35 graus, professora, está insuportável esse calor. Então, se a gente pensar nos alimentos, eles estragam rapidamente. E como que acontece isso? O aumento da temperatura, ela faz com que a energia cinética das moléculas, a energia cinética, na verdade, é a energia necessária para que uma molécula possa colidir com a outra, interagir, tá? Porque para ocorrer as transformações químicas, por isso que tem aquele termo, aquela frase: nossa, professora, eu vi um menino ali, ou ai, eu vi uma menina, nossa, rolou uma química. Exatamente porque ocorreu uma interação entre vocês. Então, na química, é exatamente isso. Ocorre uma interação entre as moléculas. Só que existe uma energia necessária para que essa interação ocorra. Então, o que acontece? O aumento da temperatura vai fazer com que a energia cinética nas partículas seja ali a necessária, porque não pode ser uma energia elevada demais, porque a molécula vai ficar descontrolada, vai ficar para lá e para cá e não vai ir no ponto que ela precisa ir, que é colidir com a outra. E
Então, é a energia necessária. Poxa, não preciso ir muito afoito também para ir lá atrás de uma pessoa que eu quero paquerar, porque eu posso, né, nessa agitação toda, perder o meu foco e me desviar aí no meio do caminho. Então, é a energia necessária, uma energia mínima necessária para que deixe ali no meu foco, para que eu consiga colidir, encontrar a pessoa que eu quero encontrar e aí rolar aquela química. Então, é a colisão entre as moléculas, tá? A energia necessária. E quanto mais colisões ocorrem, maior é o número de colisões que são efetivas. Por quê? Não significa que toda colisão vai ser efetiva. Vamos supor que a atração entre as moléculas não seja tão grande assim, porque algumas moléculas têm uma atração maior, outras menos. Então, vamos supor, poxa vida, eu tô com uma energia, nossa, eu vou dar um esbarrãozinho, vou dar um esbarrão ali na pessoa para ver se a pessoa nota minha presença, né? Poxa vida, meu paquera, meu crush. Então, você só dá uma esbarradinha, uma encostadinha que a pessoa nem sente, a pessoa nem acorda para a vida, né? Fala, poxa, olha o amor da minha vida. Não, poxa, vai lá, dá um esbarrão, né? Aquele esbarrão, por isso que precisa da energia necessária. Também não pode ser aquela energia, nossa, vou lá atrás, ver se dá certo. Não. Por isso a energia é necessária. Para que a molécula ele tenha um foco e pum, colidir para valer. Dali rolou realmente aquela química. E daí colidiu, foi uma colisão efetiva e fez com que a reação química acontecesse, aumentou a rapidez da minha reação. É isso que acontece quando eu deixo um alimento fora da geladeira. A temperatura mais alta, ela vai propiciar o choque entre essas moléculas e fazer com que aconteça mais rapidamente, estragando o alimento mais rapidamente também. Colocando o alimento na geladeira, a gente dá uma seguradinha aí nessas moléculas, né? Para que não ocorram essas colisões. Então, vai fazer com que o alimento dure mais tempo, que ele não estrague tão rapidamente. Então, primeiro fator aí, a primeira variável que altera a velocidade de uma reação, a rapidez, é a temperatura. A gente tem um exemplo aí na nossa casa, geladeira, até mesmo os alimentos, quando a gente vai cozinhar um alimento, que a gente pode deixar no fogo baixo ou no fogo alto, que claro, no fogo alto, se eu colocar água para ferver, por exemplo, no fogo alto, vai ser muito mais rápido, tá? Que no caso da água ferver, lembrando que é uma transformação física apenas, tá? Eu dei aí como exemplo. Mas se eu colocar o arroz, por exemplo, para cozinhar em fogo alto, ele vai cozinhar mais rapidamente. Tudo bem? Aqui, o experimento 1. Vocês fizeram esse experimento, comprimido efervescente na água, pegaram um copo com água gelada e o outro quente. E daí jogaram a mesma quantidade do comprimido efervescente em ambos os copos ao mesmo tempo. Qual velocidade levou mais tempo? Qual que levou mais tempo? Então, primeiro que a gente tem que prestar bem atenção na hora de interpretar a pergunta, né? Então, qual levou mais tempo? Ou seja, qual demorou mais? Na água quente ou na água gelada? Vocês fizeram esse experimento e aí levantaram hipóteses e no final verificaram que na água gelada levou mais tempo. E o que influenciou o tempo dessa reação? Poxa vida, eu peguei um comprimido, cortei ele ao meio, coloquei os dois ao mesmo tempo, na água gelada e na água quente, só que da água quente foi bem mais rápido. O que influenciou o tempo dessa reação? O que teve de diferente? Aí entra a investigação. Poxa vida, professora, a única coisa de diferente era a temperatura da água, a água quente.
Exatamente, foi o que nós vimos anteriormente. Então, a água quente fez com que a temperatura, né, a água quente, ela fez com que a reação ocorresse mais rapidamente. No experimento 2, o que vocês fizeram? Pegaram um comprimido em pedaço e um outro triturado. A mesma quantidade, tá? E aí, a água era na mesma temperatura. Qual foi a reação mais rápida? Pelo experimento, vocês verificaram que foi o triturado. Aí, poxa, o que influenciou o tempo dessa reação? Nossa, agora a água ela estava na mesma temperatura do primeiro copo e do segundo copo. E aí, o que tinha de diferente? Ah, professora, um comprimido estava o pedaço e o outro estava triturado. E no triturado a reação foi mais rápida. Então vamos lá, gente. Aqui, o que influenciou? Aí vocês vão me responder, claro. Ah, professora, o fato do comprimido estar triturado. Mas se a gente pensar na variável, com relação à variável, a gente coloca aí a superfície de contato, o estado de agregação. Então vamos lá imaginar, o comprimido ele triturado, a água já vai ter contato com todas as partes do comprimido muito facilmente. Agora, se eu pegar um comprimido, o pedaço dele, primeiro a água ela vai interagir em volta e na parte interna ela não vai conseguir interagir imediatamente. Então, primeiro as bordinhas, e aí vai. Então, vai demorar um pouquinho mais. Então, aí entra o estado de agregação, que é a superfície de contato. O contato da água com o comprimido triturado vai ser maior, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Uma outra variável é a concentração de soluções, que é a quantidade de soluto em um determinado solvente, né? Se a gente lembrar o conceito de solução lá da segunda série do ensino médio, isso que determina a concentração da solução, é a quantidade de soluto. Então, se eu pegar aí um exemplo de água e sal, no meu caso, a água vai ser o solvente e o meu sal, que vai ser dissolvido, ele é o soluto. Tudo bem? Então, nesse exemplo, água e sal, soluto é o sal que vai ser dissolvido e a água que foi utilizada ali, que foi para dissolver, é que vai ser o meu solvente. Lembrando que a água é um solvente universal, né? Que dissolve aí muitas coisas. Então, a água aí nosso solvente universal. Aqui, nessa imagem, se eu perguntar para vocês, qual solução está mais concentrada? Essa da esquerda azul clarinha ou a da direita azul escura? Qual será? Se a gente pensar, vamos pensar quando a gente vê lá no supermercado aquelas garrafinhas de suco que você tem que diluir em casa, bem escrito, suco concentrado de maracujá. Significa o quê? Que tem ali uma grande quantidade de polpa, uma concentração de polpa de maracujá muito grande, ou seja, aquele suco, se você tomar daquele jeito, você vai sentir aquele azedo muito forte. Por quê? Porque ele está forte mesmo, a concentração dele é muito grande. Por isso que você tem que diluir, deixar ele mais com a concentração menor. Tá? Quando eu adiciono água, eu vou deixar com uma concentração menor. E aí, então, pensando aqui na figura, é o que acontece com o suco. Quanto mais água eu vou adicionando, mais clarinho ele vai ficando. Aqui é uma solução de sulfato de cobre, é um tipo de sal. Ele fica nessa cor azulada mesmo. E aí a concentração maior, a quantidade de sal maior, foi no segundo frasco. Então, aquela que possui maior quantidade de soluto, que é a mais escura ali. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, só um resumo. Quanto maior a concentração, mais rápida
será a reação química. Então, se a gente pegar aí o experimento do vinagre que vocês também fizeram, nesse primeiro copo aqui, ó, da esquerda, tem a mesma quantidade de água, os dois têm a mesma quantidade de água, só que nesse primeiro copo foi adicionado 2 colheres de vinagre, enquanto que no segundo foram adicionadas 4 colheres de vinagre. Qual tem a concentração maior? Concentração maior. Se ambos tinham a mesma quantidade de água, logo a concentração maior será aquele copo que tem mais vinagre. Ele ficou mais concentrado. Quando eu coloco o meu comprimido efervescente, olha o que acontece. Qual reação ocorreu mais rapidamente? Aquele que tinha uma concentração maior. Esse experimento vocês também fizeram. E aqui entra aquele que eu adoro, catalisador. Os catalisadores, eles aceleram, eles fazem com que as transformações químicas ocorram mais rapidamente. Vou dar um exemplo aí do dia a dia. Quem nunca, né? Aquele dia que você exagera assim, de repente um churrasco, aí você fala, nossa, comi demais. Não aguenta, poxa, tem que até abrir lá o botãozinho da calça, quem nunca? Então, a gente tem aí um exemplo, uma solução de um catalisador. Porque a nossa digestão, por exemplo, tem ali um tempo para que seja feita. Só que, poxa vida, nossa, eu exagerei demais, professora, eu comi demais. O que eu faço para passar, né, esse mal-estar que não seja tomar um remédio? O abacaxi. O abacaxi, ele é um catalisador. Ele tem uma substância chamada bromelina. A bromelina, ela é uma enzima que ela age justamente como catalisador. Ela faz com que o processo de digestão ocorra mais rapidamente. Então, aí a função do catalisador. Por isso que muitas vezes, até em churrascaria, eles acabam oferecendo ali abacaxi de sobremesa, porque a pessoa normalmente exagera. E aí o abacaxi ele vai ter essa função, ele vai fazer com que passe aquele mal-estar, vai fazer a digestão acontecer mais rapidamente, e aí vai passar aquela sensação de peso ali. E você vai conseguir fechar o botãozinho ali da calça tranquilamente. Então, quem não fez isso nunca, faz o teste. Não exagera, né? Mas se acontecer, fala, poxa, eu exagerei, comi demais. O abacate é o catalisador. O abacate, ó. O abacaxi. O abacaxi é a solução, é o catalisador. É que eu adoro abacate, aí eu pensei no abacate. Mas o catalisador aqui é o abacaxi. Que poderia também, de repente, talvez nem todos gostem, mas é uma opção. O mamão papaya também é um catalisador. Ele tem lá a sua enzima que funciona também como um catalisador. Então, a função, pessoal, do catalisador é justamente isso: fazer com que a reação química aconteça mais rapidamente. Tudo bem? Então, aqui, ó, resumindo, os fatores que podem alterar a velocidade das transformações químicas: temperatura, superfície de contato, que é o estado de agregação, a concentração, o catalisador. Tem um outro que eu não coloquei aqui também, mas a pressão. Só que a pressão eu acabei não colocando, porque a gente utiliza mais essa questão da pressão quando a gente está falando de gases, tá? Gases, sistema fechado, que aí, exercendo uma determinada pressão, é possível sim fazer com que ocorram aquelas colisões entre as moléculas e que a reação seja mais rápida, que a gente vai ver na aula de equilíbrio químico e eu vou abordar um pouquinho mais sobre essa questão da pressão. Então,
É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês na compreensão aí sobre o tema de cinética química, que nada mais é do que a gente entender a velocidade, a rapidez das transformações químicas e os fatores que podem alterar essas reações. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, que aí eu vou respondendo assim que possível. Um abraço, se cuidem. Beijos.